Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao SG Talks, um espaço que aqui a gente da Semente de Ideias criou para poder ter essas conversas corajosas sobre o que ninguém está falando em ESG, né? E hoje a gente vai direto ao ponto, que é um ponto bem sensível, né? O que você faz quando os valores da empresa colidem com os interesses do seu negócio? Esse é um dilema que está em todos os setores aí. Então, por exemplo, se você descobre que você tem um fornecedor antiético, mas é 40% mais barato, e aí? E um cliente, então, importante envolvido em escândalos, mas ele representa boa parte do teu faturamento. O que que você faz, né? Ou então alguém do seu time questiona uma prática ambiental que você nunca tinha parado para observar. E aí? Então é nesse ponto que o ESG deixa de ser conceito e começa a virar a escolha real. E aqui a gente, na Semente de Ideias, não vai romantizar, não. Nosso trabalho aqui é ajudar vocês, ajudar empresas a lidar com esses dilemas práticos, com lucidez, coragem e, claro, consequências, né? Então, hoje nós vamos falar de integridade e o que ela custa quando ela é colocada à prova. Então, nós estamos aqui hoje nós três para poder discutir isso com vocês. Vocês podem se inscrever aqui no canal, deixar comentários, deixar perguntas, acionem a gente. Fiquem à vontade, porque isso aqui é para a gente ter uma discussão mesmo. Então, eu queria começar aqui já dando uma voadora no Paulo, perguntar para ele que, na prática, o que que significa tomar decisões SG quando existe um risco ético envolvido, Paulo. Oi, Daniel, bom dia. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela Bom dia, voadora, gente. Daniel. É o seguinte, na prática, o que que significa, né, tomar decisões ESG quando há risco ético envolvido? Eu queria trazer um conceito aqui, né, que eu escutei há pouco tempo, mas eu acho que define bem, né, a questão da ética. A ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Então, muita gente fala em ética, que você precisa ser ético, se projeta muita comunicação a respeito disso, de como agir e tudo mais. Mas ética é, ao mesmo tempo, complexa, mas é muito simples de você ter e praticar tanto quanto é essa frase, né? Ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, né? Ou seja, aquilo que você faz que estão aquilo que está introjetado em você, né? O seu valor principal, os seus valores principais. Não adianta você querer estabelecer uma relação ética, né? Qualquer relação que você tenha, seja profissional, pessoal, familiar, se você não tem um determinado valor embutido, estabelecido no seu cotidiano, né? Se aquilo não virou uma prática, um hábito no dia a dia, né? Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, eu não acho que escape nenhuma vez qualquer decisão que você vai tomar dessa questão do risco ético. Você sempre está colocando a sua ética, né, em risco quando você vai tomar uma decisão. Então, você precisa efetivamente pensar, refletir a respeito de cada uma dessas decisões em cima daqueles valores que você precisa obter ao longo do tempo, construir ao longo do tempo. E por isso a gente precisa refletir sobre isso, né? Não é uma coisa que você vai adquirir, aprender de sopetão. Vem uma trajetória de vida, vem uma trajetória profissional, vem uma trajetória de experiências para que você coloque. No âmbito da empresa, né, muita gente confunde, né? Puxa, vamos tomar uma série de decisões, né, botar no relatório e mostrar o quanto a gente está sendo ético e tudo mais. E o relatório é o ponto final do processo, né? Quando você vai fazer um relatório de sustentabilidade ou qualquer outro tipo, que você vai demonstrar para a sociedade o quanto você efetivamente realiza pensando em meio ambiente, pensando em social, pensando sobretudo na governança, porque ética tem muito a ver com o tipo de governança que você estabelece no seu dia a dia, dentro da sua organização, dentro dos seus processos. Então, quando você realiza alguma coisa, antes de tudo, você tem que refletir e atuar em cima daquilo. Então, é muito mais que relatório, é conduta que você precisa ter e atuar dentro dela a partir de uma reflexão do que você realmente quer fazer, né? Não dá para você tomar a decisão
de imediato, achando que você vai resolver um dilema ético qualquer, como esse que o Daniel, por exemplo, citou no começo aqui, que é, eu tenho aqui um fornecedor que representa 40% do meu faturamento, mas ele está desconectado, por exemplo, de uma política de assédio moral, assédio sexual das empresas. Então não adianta, assim, então você tem sempre que estar repensando quais são os seus valores e como eles têm que ser aplicados para você aplicar para a cadeia inteira. Não adianta só dentro do seu corpo de funcionários, do seu corpo de colaboradores, todo mundo aceitado, por exemplo, se um fornecedor que tem práticas e te entrega um produto que está manchado por esta falta de ética, por exemplo, que pode ser, no caso de um fornecedor, uma compra irregular de um fornecedor bastante comprometido, como agora recentemente a gente teve, né? Lógico que a gente está falando de metanol, de empresas que fabricavam já fraudulentamente bebidas, mas se fossem empresas que estivessem fabricando de uma forma adequada, você comprar etanol e receber inclusive metanol, como aconteceu em qualquer lugar, sem uma regularidade, isso seria uma ética bastante comprometida. Então, todos os bares, restaurantes, lanchonetes que vendem bebida alcoólica hoje estão com essa decisão ética comprometida porque não foram suficientemente responsáveis por saber quem era o fornecedor, que qualidade de produto ele tinha e trouxeram isso para o seu cliente final. Então, dilema ético só existe quando a empresa não pensa de antemão de como ela tem que agir com a sociedade. Porque mais que dinheiro, mais que lucro, mais que resultado financeiro ou operacional, a empresa também é um agente social. A empresa também tem responsabilidades com o todo da comunidade em que está em torno dela. Então, ela precisa sempre trabalhar com esse tipo de situação, porque o risco ético ele vai bater no risco financeiro também. Ele é diferente do risco financeiro, mas ele vai bater no risco financeiro, né? Aí então, já vi diversos dados aí recentes que a venda, por exemplo, de bebidas destiladas que foram comprometidas com metanol caiu 70, 80% o consumo. Ou seja, a pessoa está perdendo dinheiro, a pessoa que tem um comércio que vende bebidas está perdendo dinheiro efetivamente. Por quê? Porque teve um problema ético lá atrás que não olhou para fornecedor, para a qualidade do produto que estava comprando, nem para o tipo de produto que estava comprando. Então, esse tipo de coisa, claro que nesses casos mais fantásticos, como a gente olha agora do metanol, gera risco financeiro e gera prejuízo financeiro, ele explode de repente e a reputação vai para o pé, mas em geral isso acontece no que a gente chama na surdina, né? No dia a dia, você tem uma atitude errada aqui, você contrata um fornecedor que de repente paga uma propina para um agente público, ou você compra de um produto para o seu insumo de uma forma irregular, ou você compra um insumo que é extraído com trabalho infantil ou trabalho escravo, ou seja, tudo isso você tem que ir pensando. Por quê? Porque gradativamente você vai minando a questão ética do seu processo de trabalho, né? E tudo que a empresa não quer é perder a legitimidade do público externo, gerar desconfiança, caso isso comece a aparecer em vários pontos diferentes da sua cadeia de processo. E isso, obviamente, né, mostra uma incoerência corporativa e uma destruição do que seria uma missão da empresa quando ela se coloca, daí sim, num relatório de sustentabilidade ou num trabalho mais institucional em que ela quer efetivamente mostrar que ela está de mãos dadas com a sociedade, com a lei e com a ética no seu dia a dia, nos seus processos, né? E aí eu jogo de volta uma pergunta para o Daniel nesse processo, que é como é que na prática, quando chegam esses dilemas, né? O fornecedor que representa 40% do seu faturamento, ou insumo comprado de um fornecedor irregular que, de repente, está 20% mais barato. Como é que você enfrenta esses dilemas sem paralisar as decisões importantes no cotidiano, Daniel? Boa, Paulo, muito legal. Acho que eu vou voltar até num trechinho de resposta que eu dei numa pergunta em um outro vídeo que a gente fez.
que foi sobre paralisia, né? Então, qual que é o cerne da paralisia, né? O cerne da questão é o seguinte: a paralisia, ela não acontece porque a gente se importa demais, né? Ela acontece quando a ética é tratada como um obstáculo, que aparece de repente. Ah, não estava previsto isso. Então, a gente tem que enxergar, na verdade, a gente tem que enxergar isso como um mapa e não como um farol vermelho que impede a gente de avançar, né? Então, e claro, é normal quando a gente trabalha com honestidade, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser criticado, de causar um dano de reputação é, significativo, e tudo isso é muito real, né? Então, por isso que nosso instinto, né, nossa reação instintiva é congelar ou adiar. E aí só que um problema, né? Porque no mundo dos negócios a decisão adiada, né, às vezes pode custar muito, pode se tornar uma decisão negativa. A gente sabe que, né, existe o negócio time is money, então é uma coisa que acaba sendo um problema. Então, as empresas que acabam sofrendo mais com esses dilemas, né, então as empresas que travam, são aquelas que não construíram seus critérios de maneira robusta antes desse conflito, né? Então, quando essa crise explode, vem com um monte de pressão por resultado, o que está acontecendo, isso é certo, isso não é, qual que é o nosso limite, enfim, acaba tendo uma certa discussão, nesse momento, né? Então, se a empresa não tem uma bússola clara, de repente, essa ética acaba virando coisas improvisadas, né? E aí isso gera alto risco, gera insegurança, gera medo e acaba paralisando. Então, por isso que é importante uma maturidade ESG, né? Então, não é questão de improvisar, é se preparar. Então, existe jeito de você transformar essa tensão em vantagem competitiva, vamos dizer assim, que seria a sua ação. E para poder transformar essa paralisia em dilemas, né, em aprendizado, eu vejo que existem alguns movimentos estratégicos para poder fazer com que essa estrutura funcione. Então, o primeiro que eu entendo é o seguinte: tem que ser estabelecido diretrizes éticas, sociais, de maneira objetivas, né, e acordada entre todo mundo para que os riscos sejam diminuídos, né? Então, por exemplo, o fornecedor X viola nosso item da política de direitos humanos, então vamos cortar ele imediatamente, independente do impacto financeiro de curto prazo. Então, quando você, por exemplo, tem esse princípio de pressão, né, você já tem boa parte do caminho andado. Se o seu fornecedor vai passar por uma avaliação criteriosa de ética para que ele esteja de acordo com as suas políticas de assédio, questão trabalhista, é, enfim, você pode ter isso já definido antes para você ter um caminho a seguir quando esse dilema surgir na sua frente, né? E aí você não precisa inventar a resposta, basta você aplicar um protocolo que você já definiu e já aprovou para todo mundo, com todo mundo. Então, a parte boa é que isso dá uma certa segurança, né, para toda a liderança. Então, eles não estão tomando uma decisão isolada. Então, estão seguindo um pacto institucional que foi definido ali. Então, acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que depois disso, existem sim alguns dilemas que são éticos, né, mais complexos, que às vezes cai no colo de uma pessoa. E aí, essa uma pessoa tem que conseguir tirar isso das costas delas e jogar nas costas da organização. Não é certo uma pessoa ter isso. Tem que ter um comitê de ética, um conselho, uma instância qualquer de governança, para que essa decisão seja vista através de lente jurídica, lente financeira, lente reputacional e lente da própria ética da empresa, né, da transparência, enfim. E claro, né, pelo fato de tirar esse peso, que em alguns casos é relativamente esmagador, né, em cima de um gerente, de um diretor que está ali na linha de frente, você torna isso uma responsabilidade compartilhada da empresa, da governança da empresa, né, e não um fardo individual. E aí, sim, você tem uma resposta. Já, primeiro você setou os parâmetros, agora sim, você compartilha isso com pessoas que têm poder de tomada de decisão para poder andar, né? Claro. E aí sim, transformar esse dilema num aprendizado.
porque acho que toda lição, todo dilema que é enfrentado acaba trazendo uma lição aprendida, né? E acaba meio que inspirando um novo padrão, um novo protocolo dentro da empresa. Então, se você é forçado a tomar uma decisão difícil sobre um risco ambiental, um risco social, esse caso tem que ser usado para você aprimorar seus treinamentos internos, suas políticas, due diligence, para evitar que esse mesmo susto volte a acontecer, né? Então, eu vejo isso como se fosse uma mentalidade, sei lá, alquimista, né? Porque você pega algo que pode ser corrosivo e transforma em vantagem competitiva, né? E aí a sua organização se torna mais resiliente, mais inteligente e, claro, né, acaba ficando mais confiável, porque o SG que é mais maduro ele evita esse tipo de dilema, ele sempre que possível, né? Então aprende a metabolizar o dilema, usar para construir a estrutura de segurança, enfim, essa é a ética acaba sendo o maior recurso, né, para sua velocidade da empresa. E não, ela não pode ser a principal ameaça para você poder crescer, para você poder desenvolver a sua empresa, enfim. E agora, bom, tem a terceira pergunta aqui que eu vou mandar para o Edu, né, Edu? Isso mesmo, Daniel. Deixa eu só ver aqui que fechou tudo, meu amigo. Eu Não, tava aqui aqui com a pergunta era prontinha que, para você e que a fechou gente ia tudo falar aqui. como eu fazer a comunicação, né, de tudo isso que você está Ah, verdade, falando, eu queria, você e o era isso mesmo. Paulo, em Porque a gente tem relação que a. comunicar É, isso, essas decisões importantes, né? Sem parecer que seja um movimento punitivo ou um movimento moralista. E eu queria entender, do seu ponto de vista, como que você acha que a gente é, tem que seguir. acho que assim, falando, né, de tudo isso que vocês comentaram agora, que eu achei bem legal. Sempre quando eu penso, sei lá, em ética, né, ética e transparência, né, se a gente voltar, né, para o SG e voltar para sustentabilidade, falar do triple bottom line e tudo mais, que é o triple bottom line tá lá, né, o ambiental, social, econômico, que são alicerces de tudo, mas eu acho que a base, né, até se a gente pensar, a ética e a transparência, porque eu acho que as duas caminham juntas, né, elas são até a base do triple bottom line, né, o triple bottom line, né, ele tá em cima delas depois que vem todo o resto, né? Quando a gente pensa em tudo, né? Que envolve, enfim, SG, governança, né? Então, isso é super importante. E aí, nessa questão, né? Quando a gente vem, assim, pensar nas decisões sem parecer punitivo, ou moralista, depende muito, né? Do que, enfim, do que são essas decisões, do que está se falando, né? Por exemplo, se um fornecedor, de fato ele está com algum problema, alguma questão que não tá tão adequado ali, vamos dizer assim, dentro dos valores, do que a empresa acredita sobre o SG e tudo mais, sobre a sustentabilidade. Primeiro que a empresa ela precisa, né? Se ela vai cobrar isso dos fornecedores, dos próprios funcionários, seu público externo e interno, ela precisa ter isso dentro de casa bem implementado, né? E ela precisa também deixar claro no momento, ou seja, ou na contratação de um colaborador, ou até na homologação de algum fornecedor, todos esses critérios para que eles estejam bem, enfim, bem alinhados, para que todo mundo esteja na mesma página. Então, assim, a punição, né, eu acho que é muito fácil, né, você chegar e punir uma pessoa e tal, etc, né? Assim como, por exemplo, se a gente for falar da próprio ser moralista, né, parecer moralista, por exemplo, e falar com um pouco, né, julgando, enfim, tendo né, uma superioridade, eu acho que isso também ele não faz tão sentido, né? Mas depende muito também do que está sendo falado, né? Pode ser que, por exemplo, que nem vocês falaram, o colaborador ali cometeu uma infração ali de corrupção, enfim, foi uma coisa muito grave, né? Não foi uma coisa leve, né? Foi uma coisa que realmente foi muito grave. Assim como um fornecedor, por exemplo, feriu a legislação ali, ele tem trabalho escravo, tem trabalho infantil, ele tem, enfim, ele tem algumas outras questões que não compactuam tanto com a empresa. Nesses casos, eu acho que não tem muito o que fazer senão ser punitivo, né? Porque assim, você como empresa, você não você não compactua com isso, você não pode ter isso, né, dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo, se for alguma outra coisa, por exemplo,
né, que não seja, óbvio, algo que fira tanto a legislação, que seja uma coisa hedionda, vamos dizer assim. Então, assim, o princípio da sustentabilidade também, do SG, é a gente sempre trabalhar com a inclusão, né? Ou seja, você não exclui aquele fornecedor, aquele colaborador, porque ele cometeu alguns atos, vamos dizer assim, falhos, vamos dizer assim, né? Mas você tem que ali, você tem que ter um programa também, e você falou muito de governança, né, Daniel? Trabalhar, por exemplo, ter nesse comitê de ética, ter, enfim, todos esses comitês, você ter também uma forma de ter essa capacitação, porque às vezes é uma comunicação que está sendo, não está sendo tão, vamos dizer assim, não vou dizer transparente, mas não tá chegando ali nas pessoas como deve chegar. Porque, assim, diversas empresas assim que a gente vai, existem os comitês de ética e transparência. Aí você tem o conselho, você tem isso, você tem aquilo, mas a pessoa que está trabalhando lá, né, no dia a dia, enfim, é mais o chão de fábrica, assim, né, vamos dizer assim, ela às vezes ela não sabe, né, desses valores da empresa, ela não conhece, ela não está a fundo, né, do que realmente está sendo falado. Então, assim, a primeira coisa importante é permear todas essas questões sobre ética, sobre transparência na empresa, enfim, revisando todos os códigos de conduta, fazendo com que as pessoas conheçam esses canais, que saibam, né, ela saiba procurar, ela saiba se informar sobre isso, porque é isso que eu falei, né? Às vezes essa comunicação é falha. A empresa às vezes tem tudo isso, mas não chega essas informações até as pessoas que devam chegar, seja um fornecedor, seja um colaborador, seja, enfim, qualquer pessoa ali da sociedade em si, né? Então, assim, é assim que eu vejo, né, essa situação. Então, assim, as comunicações ela tem que ser feita de forma ética, transparente. A punição, né, moralismo nunca, né? Porque moralismo é você querer se mostrar superior à pessoa. A punição, ela vem quando a infração realmente ela é muito grave, que não tem o que fazer, tem que, enfim, você tem que, né, algo que infringiu a legislação, que foi, né, os valores, enfim, foram muito, né, batidos ali, não tem muito o que fazer, mas de outra forma, é você sempre saber você transformar isso, você incluir, né, aquele colaborador, incluir melhor aquele fornecedor, porque às vezes ele é como vocês estavam falando. Às vezes ele é um fornecedor ali que chega a dar 40%, né, do seu fornecimento ali, dos seus insumos e tal, etc. Não adianta você simplesmente descartar ele e procurar um outro, né? Às vezes o outro que você vai procurar, ele tem os mesmos problemas e tal, etc. Então o que você tem que fazer é ajudar ele a se resolver também internamente para ele conseguir a se mexer. Porque a sustentabilidade, no fundo, é isso também, né? Que nem vocês. O Paulo fala muito isso, né? A sustentabilidade é você envolver todo mundo, né? Você não é assim, eu ganhei, eu sou o mais sustentável, não existe isso, né? A sustentabilidade é uma carroça ali que você está puxando, né? Que vem puxando todo mundo e tá todo mundo junto. E você, na verdade, ou todos nós venceremos, né? Ou ninguém vai vencer. Não é um jogo de. Não é um jogo. Por isso que a sustentabilidade, o SG, é tão difícil e tem tanta gente que critica também, né? Que se sente ameaçada por isso. Porque ou todos jogam e ganham, ou ou todos perderemos, né? Não vai ter um meio termo, né? Então eu acredito que seja isso, né? Eu não sei se você, Paulo, Daniel, vocês querem complementar com alguma Eu teria coisa. duas contribuições da sua fala, né? Tem dois conceitos em comunicação que eu acho que são bastante importantes. O primeiro é que não existe problema de comunicação, existe problema de interesse. Então, dentro desse conceito, a empresa ela tem que trabalhar, como você falou, né? Muitas vezes não chega no chão de fábrica, não chega na ponta lá no fornecedor, o conceito, o valor, a política, né? O programa, o processo corretamente alinhado com as questões de ESG. E assim, por quê? Porque não existe um interesse, não despertou-se o interesse do fornecedor, do colaborador a respeito disso. Então, uma grande missão da empresa no engajamento para evitar esses problemas de falta de ética em ações, em processos, essa questão da reputação afetada, você tem que despertar o interesse da pessoa que está no seu conjunto ali de trabalho
para esse tipo de coisa. E outra coisa que é fundamental, houve uma crise, né? Num caso fantástico, você tem uma situação, nunca se esconda. Lógico que com uma assessoria profissional, com um suporte adequado, tanto da parte de ESG, como da parte profissional daquele problema específico, quanto da parte de uma comunicação profissional, nunca se esconda, sempre dê sua versão, porque se você não der sua versão, alguém vai dar. Então, seriam os dois dicas que eu dou também para essa questão da comunicação, né? Não punitiva e não moralista. Seria um encaminhamento aí. Muito legal, Paulo. Você também, Daniel, quer contribuir com mais alguma fala? Acho que vocês conseguiram resumir bastante o que a gente tinha como proposta de trazer hoje aqui para todo mundo, e acho que agora a pergunta é para quem está assistindo a gente, né? Se você aí já viveu algum dilema parecido, conta aqui nos comentários para gente, manda sua pergunta, porque essas histórias ajudam a gente a formar a inteligência coletiva que a gente precisa para o SG, né? E o SG de verdade, ele começa quando o PowerPoint acaba, quando o webinar acaba. Nem sempre a decisão é fácil, nem sempre o conflito é uma coisa tranquila de se lidar. Mas é aí que começa a nascer a coerência, assim, sabe? Acho que a única moeda que sustenta a reputação a longo prazo é a coerência. E aqui a gente dá semente de ideias. A gente acredita que a ética não é um freio, ele é um eixo. A ética é um eixo para a gente. Então, as empresas que enfrentarem seus dilemas com coragem vão construir legado e não só lucro. Então, é isso, gente. Acho que a gente se vê no próximo Talks. Foi muito legal discutir isso aqui com vocês. Eu deixo aqui um abraço para vocês. Valeu, gente. Abraço. E assim, complementando o Daniel, né? Não deixa de seguir os nossos outros vídeos que a gente tá cheio de vídeo legal aí. Dá uma olhadinha depois. Valeu, gente. Um abraço.